Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o tema de hoje é mais um daqueles temas sobre triângulos amorosos, já que eu sei que muitos de vocês que me assistem estão nessa situação. Então hoje nós vamos ver aqui os pensamentos, sentimentos e intenções dessa pessoa que está envolvida com duas em relação a você e em relação a outra pessoa na vida dela, que é a atual, a oficial. Aí vocês encaixem para a situação de vocês, tá bom? E temos duas opções, a opção número 1 com a carta da dançarina das sombras e a opção 2 com a carta da aceitação. Se concentrem, escolha que chamar mais a sua atenção e vamos para a sua opção. Opção 1, para você que se conectou aqui com essa carta da dançarina das sombras, mentalizem a pessoa e vamos ver aqui como ela está em relação a essa situação triangular. E eu vou fazer dessa forma. Eu vou colocar aqui a pessoa que está envolvida com duas, vou colocar a oficial ou a pessoa atual, e aí também eu vou colocar a não oficial. E aí você se encaixe na situação em que você se encontra, tá? Se você é a não oficial, que seria a pessoa que chegou depois na vida dela, e a oficial seria a pessoa que chegou primeiro, né? A pessoa com quem ela está num relacionamento nesse momento, tá bom? E primeiro eu vou tirar aqui a energia das relações, né? Pra gente saber um pouquinho mais dessa situação, ver como que tá aqui, nessa parte mais inconsciente, tá bom? Como está a energia da relação da pessoa que está envolvida com duas, com a oficial, com a pessoa atual? O diabo. Agora vamos ver aqui com a não oficial. Qual a energia da relação da pessoa que está envolvida com duas, com a não oficial? Eita, o louco. Ok. O louco já saiu rodopiando aqui, né? Vamos ver melhor aqui. Qual a energia da relação da pessoa que está envolvida com duas, com a pessoa oficial, com a pessoa atual? 3 de espadas. Pagem de ouros. O julgamento. E o 9 de copas. Ok. Agora vamos ver com a não oficial. A energia da relação da pessoa que está envolvida com duas, com a não oficial. Hierofante. Eita, que virou foi tudo aqui. O que mais? 10 de copas. Das cartas, 2 de espadas e o 5 de paus. Então vamos lá, qual a energia da pessoa aí que você mentalizou, ou a pessoa que está envolvida com duas nesse triângulo, com a pessoa atual, com a pessoa oficial aqui na vida dela, né? Aqui mostra que essas pessoas têm questões aqui castradas, né? Tem condicionamentos, tem uma dependência emocional, tem um apego aqui e até algumas limitações, às vezes comportamentos até tóxicos aqui que fazem mal na conexão, né? Causam dor, causam sofrimento
E tem um coração ferido aqui de ambas as pessoas nessa conexão que fazem com que elas queiram ficar juntas, né? São pessoas que já passaram por coisas que as fizeram sofrer, e aí é como se elas tivessem se unido ali, encontrado uma na outra um suporte ali, algum lugar onde elas se sentem protegidas, e elas têm medo de sair disso. E por isso gerando um apego aqui, porque elas têm medo de sofrer. E é como se mesmo quando as coisas não estão boas, mesmo quando o fim ele está iminente, quando eles estão percebendo que já não estou falando que é o caso de não ter mais amor, tá? Mas mesmo que seja uma conexão aqui mais por status, mais por questões práticas, por condicionamentos, por já estar acostumada ali, ver que isso não está trazendo felicidade para elas, né? Essas pessoas continuam ali porque elas têm medo de afastar, elas já se acostumaram, ali já é uma zona de conforto, e elas têm medo de sair e gerar mais sofrimento, né? Porque elas são pessoas que têm medo ali de se machucar, de se decepcionar, encontrar a dor novamente, ao mesmo tempo que elas se sentem presas nesse relacionamento, e não são por boas questões, né? São por questões mais ocultas, mais negativas, assim, digamos assim, porque é uma dependência emocional mesmo. Tem apego, pode ter ciúme, que briga por posse, ciúmes, algum tipo aqui de vício de comportamento entre as pessoas que não causa bons sentimentos, né? Traz algum tipo de negatividade. Mas é uma relação aqui que traz uma experiência, é como se trouxesse uma possibilidade de ambas as pessoas superarem, entender esse coração partido, esse medo de sofrer. E essa relação traz à tona esses medos para que eles possam ser entendidos, e que através dessa experiência elas renasçam para uma nova oportunidade de uma satisfação emocional, de ir atrás daquilo que realmente traz felicidade, né? Através desse aprendizado. Então, mesmo que se a relação não estiver ruim, boa no momento, né? Por conta disso que eu falei, traz uma oportunidade das pessoas olharem para isso, e através das experiências haver uma superação aqui, para que elas encontrem o prazer de viver aqui, encontrem uma satisfação nelas mesmas para aproveitar uma nova fase da vida delas, né? Mas isso se tomar o aprendizado. E aqui nessa relação aqui com a não oficial, né, uma relação aqui que traz novos inícios. Para alguns pode ser uma relação esteja começando ou tenha começado há pouco tempo, mas no geral aqui é uma oportunidade de um reinício. Como eu disse, essa relação aqui com a oficial traz oportunidade de fechar esse ciclo de dor, tomar essa experiência e renascer para uma nova fase. E com você, né, ou com a pessoa não oficial, essa pessoa tem a oportunidade de ter essa nova fase, ter essa nova versão dela, mas é preciso aqui ter coragem para superar esses medos aqui, trazer aqui um entendimento, trazer essa sabedoria para encontrar satisfação. Veja que aqui é o 9, né, que é o começo ali, o encerramento de um ciclo para a satisfação plena, satisfação emocional, e aqui nessa relação já tem o 10 de copas, que é a felicidade plena. Aqui sim o ciclo já foi fechado para uma nova fase de fato, tá? Aqui está sendo fechado o ciclo, é que a oportunidade já da finalização, da concretização de algo mais estável, algo mais sólido. Mas é importante sabedoria, tomar esses aprendizados, uma reconciliação consigo aqui para tomar coragem, né? Para se decidir e se libertar desses conflitos internos também, emocionais aqui, que trazem dúvidas, que trazem inseguranças e medo de confiar no amor, medo de se comprometer aqui e de acabar se machucando. Agora, eu vou olhar aqui, nós vamos saber como essa pessoa está em relação, primeiramente eu vou colocar desse lado aqui, a oficial. Quais são os pensamentos, os sentimentos e as intenções da pessoa que está envolvida com duas em relação à oficial, a pessoa atual na vida delas, tá bom? Então, continua mentalizando aí. Como estão os pensamentos da pessoa que está envolvida com duas em relação à pessoa oficial, a pessoa atual na vida dela? Nove de ouros, o mundo.
Imperatriz, 6 de espadas, o 7, 9 de paus e o 2 de espadas. Pessoa confusa essa aqui, né? Agora vamos ver os sentimentos. Como estão os sentimentos da pessoa envolvida com duas aqui nessa situação? Como estão os sentimentos da pessoa envolvida com duas em relação à pessoa oficial, à pessoa atual na vida dela? O 7 de ouros, a lua, senti que é para deixar, vou deixar o sol, o 5 de copas, o julgamento, olha o julgamento aqui de novo. O que mais? E o pajem de paus. Agora vamos ver as intenções. Quais são as intenções da pessoa envolvida com duas em relação à pessoa oficial, à pessoa atual? O diabo. Olha a dependência aí. Por isso que é bom olhar a energia da relação, né? Só pela energia já dá pra gente entender muita coisa, né? Por isso que eu gosto de olhar. E são coisas do subconsciente que às vezes a pessoa não entende aqui de forma clara, de forma prática, mas está ali, né? 4 de ouros, o pajem de copas, rainha de copas. O que mais? 5 de ouros, 2 de paus. Vou tirar mais um. 9 de espadas. Essa pessoa ainda não sabe o que fazer, tá, gente? Essa pessoa aqui, ela tá bem confusa. Muita energia aqui de indecisão, de uma escolha que ela não sente que consegue fazer. Ela tá com muitas dúvidas, muitas incertezas. A mente dela ali tá uma confusão, tá? Então, se a pessoa aqui te disser que ela não sabe o que fazer, ela realmente não tá sabendo, né? Mas é aquilo que eu falei, no inconsciente, essa pessoa já sabe que tem um apego aqui. O que ela tem aqui é apego, tá? Não sinto que essa pessoa esteja bem nessa situação, mas como eu disse, até esse apego aqui é uma situação imposta, trazida pela vida aqui, para que essas pessoas aqui acordem, entendam se isso aqui vale a pena, se isso é realmente o que elas querem, ou se elas estão aqui só com medo de sair da zona de conforto e partir o coração de novo, né? Com medo de se abrir para novas possibilidades. E essas pessoas não estão entendendo isso. E é bem essa questão aqui dessa cartinha aqui, da dançarina das sombras, né? Veja que tem uma sombra aqui desse lado e uma clareza aqui, né? Essa pessoa no momento, ela que tá aqui no lado escuro. É como se fosse essa lua. Essas cartas aqui representam bem. Essa pessoa tá nesse lado aqui ainda, dessa lua, com dúvidas, incertezas, inseguranças, sem saber o que fazer, mas bem ali do lado já está um novo círculo com clareza para ela que ela não está vendo, ela não está percebendo, porque ela não se permite, porque ela tem medo de olhar para isso, tá? Então, a pessoa que está bem confusa aqui é por conta dos medos, das inseguranças, tem um medo aqui de rejeição, medo de abandono. Essa pessoa já pode ter passado algum círculo de abandono, de rejeição na vida dela, e por conta do coração partido, ela tem medo aqui de tomar escolhas e sair do que ela ali já conhece para novos rumos, que é como se ela tivesse medo de se aventurar, medo dessas oportunidades, medo de dar um passo e depois se arrepender. É bem aqui a questão dessa pessoa, tá? Então, o que essa pessoa pensa sobre a pessoa oficial, a pessoa atual, e aí se vocês encaixem se você é a pessoa atual, oficial na vida dela,
se é a pessoa com quem ela está no momento ou se você é a não oficial, a pessoa que chegou depois. Aí a gente vai ver daqui a pouco, tá? Primeiro eu vou olhar aqui com a pessoa que veio primeiro, a pessoa oficial atual. O que ela pensa em relação a essa pessoa, né? Essa pessoa aqui, ela se sente próspera com essa pessoa. Tem alguma questão aqui que é bem o que eu falei, essa pessoa se sente confortável, se sente numa zona de conforto. Elas podem ser pessoas já equilibradas financeiramente, para alguns elas podem trabalhar juntas, mas ela sente ali, pensa que essa situação traz alguma certa estabilidade, né? Ela vê essa pessoa como uma imperatriz, ela vê essa pessoa como uma pessoa harmoniosa, uma pessoa próspera, uma pessoa abundante, que ela sabe nutrir. Ela acha que essa pessoa sabe nutrir essa relação. Pode ser uma pessoa também, essa oficial, que pode ser alguém que leva muita mordomia, muita facilidade para essa pessoa, tá? Essa pessoa vê essa pessoa com muita admiração, mas é como se ela acabasse... Eu sinto uma energia aqui como se a pessoa aqui, essa oficial, acabasse sendo como uma mãe para essa pessoa, na questão ali de dar tudo nas mãos dessa pessoa. E é como se essa pessoa estivesse ali na zona de conforto, sem precisar fazer esforço aqui para conseguir as coisas na vida dela, porque essa pessoa que já proporciona muito. Pode ser uma pessoa financeiramente mais estável que a pessoa que está envolvida com duas, tá? Ou uma pessoa com uma energia mais próspera, né? Uma pessoa que sabe fazer as coisas fluírem ali para alcançar as conquistas. E essa pessoa tem admiração por ela, né? Tem um certo questão de se sentir completa com essa pessoa, né? Questão de estabilidade, né? Porque essa pessoa proporciona muitos benefícios para ela e ela se sente confortável assim. Mas eu não vejo, ela não pensa nessa pessoa como amor, ela pensa em alguém ali que uma pessoa em quem ela confia, uma pessoa para que ser levada a sério, para ter um relacionamento estável. Seria bem ali o encaixe perfeito para ela, quando ela pensa assim, eu quero uma pessoa assim para a esposa, para esposo, né? Que é uma pessoa ali que sabe nutrir a relação, sabe fazer fluir, sabe nutrir, se tem filhos envolvidos, sabe cuidar bem do filho, e ela se sente plena nessa situação. É como se essa pessoa não falhasse nesse quesito, assim, de ser a matriarca, né? Porém, ela não está pensando nessa pessoa com satisfação, não tem desejo aqui, não tem sentimentos românticos, né? Então ela está mais ali pela estabilidade, pelo conforto, e ela sente que é um momento de uma nova fase, né? De que é necessário, que ela sente, pensa que em se afastar dessa pessoa, porque de certa forma, né, mesmo que essas pessoas insistam em manter esse relacionamento, já está desgastante, né? Pode ser para alguns que tem até conflito nessa situação. E como a gente viu lá na energia deles, tem um coração partido, tem um sofrimento que pode ser justamente aqui por mesmo que ela reconheça essa pessoa como uma pessoa próspera, abundante e a admire, não tem o reconhecimento na fase amorosa. Talvez aqui já não tenha química mais entre as pessoas, né? E elas não se comportem mais como um casal, elas estão ali pela estabilidade ou pelos filhos, mas não ali nessa questão romântica. E isso faz com que essas pessoas se afastem ali emocionalmente e isso gera conflitos, até conflitos internos e causa dúvida. Essa pessoa fica querendo, entende que no fundo ela entende que é o momento de um novo ciclo, né? De se afastar, de se curar para entender, tomar essa decisão do que ela realmente quer, mas ela está pensando em manter esse relacionamento porque ela ainda não desistiu de tentar, né? E é por conta dessas dúvidas, porque ela ainda não se sente capaz de escolher, de se afastar dessa aqui, porque, como eu disse, na questão prática tá confortável para ela, tá? E aqui nos sentimentos, né? Sete de ouros aqui. Pode ser uma relação de já há bastante tempo para alguns, já pode haver um tempo que essas pessoas estão juntas e isso causa mais confusão ainda, insegurança para essa pessoa, né? Essa pessoa olha para todo o passado que elas já viveram, para tudo que elas imaginaram construir e tudo que elas manifestaram, que elas construíram juntos. Mas tem alguma dúvida, alguma coisa oculta aqui que essa pessoa guarda para ela e não expressa para essa pessoa aqui. E pode sentir às vezes que essa pessoa também esconde. É como se eu sinto aqui que talvez ambas essas pessoas não estejam mais satisfeitas no relacionamento, mas elas não falam isso uma para a outra, né? Então essa pessoa sente aqui que gostaria de saber a verdade sobre essa outra e que tivesse alguma coisa escondida que precisasse vir à tona, né? Tem um sentimento de nostalgia, que tem um apego emocional. Se ela se afastar emocionalmente, essa pessoa sente saudades de ter alegria com ela, sente saudades do passado aqui, tá?
E sente uma conexão com essa pessoa também, que pode ser de vidas passadas para alguns. Mas é como se não tivesse mais alegria, né? Aqui o Sol com o 5 de ouros, o 5 de copas fala bem isso, que é como se tivesse feito um luto da alegria, da satisfação, do prazer nessa relação. Então, se a pessoa olha muito para o passado, para o tempo em que foi bom, para o tempo em que eles estiveram alegre, mas agora essa pessoa está inconformada, ela está arrependida aqui, ela se sente insatisfeita, tem um pesar aqui pelo tempo que foi bom, por como as coisas eram antes, por não estar mais satisfeita nesse relacionamento. É como se ela estivesse tendo um despertar aqui, sentindo que é um momento de ela fazer algo, de ela tomar uma decisão, de ela ter clareza e que sentir vontade de ter um reinício, né? Encontrar o reinício próprio aqui para encontrar satisfação e pensa, sente que gostaria de explorar novas possibilidades, a tentar aqui, até mesmo com essa pessoa, mudar um pouco o rumo, a tentar coisas novas para ver se resgata essa paixão inicial, essa alegria aqui, né? Mas aí ela não encontra isso, ela fica insatisfeita, aí sempre tem aquele pensamento de que talvez fosse possível que resgatar, mas ela não vê, não percebe isso acontecendo de fato. E isso faz com que ela se sinta frustrada, se sinta abatida aqui. E mais uma vez é como se a vida fizesse com que ela encarasse isso, encarasse a verdade dos reais sentimentos dela, se é o que ela realmente sente por essa pessoa, né? Tem muita dúvida, tem insegurança, tem coisas não ditas, até na questão dela esconder você ou a pessoa não oficial aqui dessa pessoa, que também seria mais uma outra coisa oculta nesse relacionamento, por ela não se sentir bem, né? E ela esconde isso. Então é como se essas pessoas ali tentassem manter a fachada aqui de um bom relacionamento, mas na verdade tem muita coisa oculta entre eles. Mas eu sinto que no passado eles até tinham alegria juntos, juntas, mas no momento ali é como se tivesse um pesar pelo tempo que foi bom, tá? E uma vontade aqui de um início, um reinício, mas ainda que eu não vejo isso acontecendo, tá? E quais são as intenções dessa pessoa em relação a essa pessoa oficial, né? Muito apego, tá, gente? Como eu disse, muito apego nessa relação. O diabo com o 4 de ouros, é que essa pessoa é muito apegada, tem ali, chega a ser até tóxico, tá? Porque ela tá ali por condicionamentos, tem uma dependência emocional, tem uma carência justamente desse fato aqui, desse sentimento de coração partido, de abandono, que tá aqui nos sentimentos também, tá? Mesmo ela estando ali com essa outra pessoa, ela sente um vazio emocional ali, né? É como se alguma coisa ainda faltasse. E não é porque está faltando exatamente nessa relação. É um vazio emocional que ela tem dentro do peito dela, que pode vir da infância, de outras situações que causaram esse apego, só que ela não percebe. Ela tenta preencher aqui nesse relacionamento ou com a não oficial, mas ela não percebe que é uma questão dela, que ela precisa curar dentro dela para que ela tenha mais satisfação nos relacionamentos. Isso gera apego, medo de perder, medo de abandono, rejeição, comportamentos tóxicos, ciclos repetitivos aqui e teimoso a se abrir uma nova oportunidade, a se tornar receptivo aqui, né? E sempre com esse pensamento de pesar aqui, sem saber o que fazer, trazendo muita angústia, muita ansiedade. Então, qual é a intenção dessa pessoa? Manter o relacionamento, tá? Essa pessoa aqui tá tentando, quer manter o relacionamento, como eu disse, ela queria que ter uma oportunidade de resgatar, e ela pode estar pensando, intencionando a demonstrar mais o amor, tentar mais uma vez aqui uma nova oportunidade, mas no fundo ela tá pessimista, tá achando que isso não daria certo. E ela está considerando aqui o que fazer, né? Se investe mesmo numa nova oportunidade ou se parte para o novo, né? Mas aí ela fica com medo de perder porque tem muito apego aqui e ela fica na dúvida e fica assim, com esse 9 de espadas, sem saber o que fazer e para alguns até sem conseguir dormir aqui de tanta ansiedade, tá? Então eu não vejo essa pessoa tomando nenhuma atitude, pelo menos aqui na intenção dela, né? Não é de tomar alguma atitude de fato aqui nessa relação, pelo menos agora, né? Porque ela tá bastante confusa e insegura também, e ansiosa, essa pessoa aqui. E aqui no fundo do deck o dois de os amantes, né? Essa pessoa aqui, ela pensa muito na idealização que ela tem com essa pessoa, né? Ela podia trazer aqui um conceito de que essa pessoa se encaixava no padrão dela, mas agora ela está em dúvida, né? Se é realmente isso, ou que se era só ilusão. E ali pensando sim
em se abrir para o novo, de se libertar disso, colocar um fim aqui. Mas aí ela fica presa ao passado ainda, né? Essa pessoa aqui, ela é muito apegada, ela tem medo de encerramento de ciclos por conta desse coração partido dela. Agora, vamos ver em relação à não oficial. Como estão os pensamentos da pessoa que está envolvida com duas? Opa! Não caia. Como estão os pensamentos da pessoa envolvida com duas em relação à pessoa não oficial? 3 de copas. Aí eu vou ter que pegar a carta. Tinha caído aqui a rainha de paus. O que mais? As de espadas. Rei de espadas. A morte. Mais um. O imperador. Vou colocar mais um. 9 de paus. Agora os sentimentos. Como estão os sentimentos dessa pessoa em relação à não oficial? Cavaleiro de ouros, o lobo, a torre, cavaleiro de espadas, o mundo, o enforcado. Vou botar mais um. Ai, a sacerdotisa. Que pessoinha confusa essa aqui. Agora eu vou olhar aqui as intenções. Quais as intenções da pessoa que está envolvida com duas em relação à não oficial? Seis de espadas, 7 de espadas. O mago. Rainha de copas. As intenções lá com a oficial tava a rainha de copas também, né? Diabo aqui também. Essa pessoa é confusa, ela é apegada, porque, como eu falei, essa pessoa tem muito medo de perder, tá? Ela tem medo de encerrar ciclos e sofrer. Por isso que ela não quer finalizar nada na vida dela. Até coisas que não fazem bem, ela fica com medo de finalizar, para não sofrer. A imperatriz, a estrela, e o 7 de copas. Essa pessoa definitivamente não sabe o que quer fazer, nem muito menos o que ela vai fazer, tá, gente? Não esperem uma decisão concreta dessa pessoa no momento. Pode esperar aqui, até talvez aqui algumas atitudes impulsivas, né? Mas aí até se ela se afastar, ela volta, porque ela tem apego aqui
pelas duas pessoas, pelas duas situações, porque ela não sabe o que ela quer, de fato. Mesmo que eu sinta que é aqui onde ela se sente bem, tá? Ela se sente bem aqui, tem sentimentos aqui, mas ela tem um conforto, tem uma zona de conforto lá que ela ainda não quer perder. Ela tem medo de sair de lá, se arrepender, enfim. Então, quais são os pensamentos dessa pessoa aqui em relação ao não oficial, né? Tem um sentimento aqui de alegria. Essa pessoa vê a pessoa não oficial de uma forma muito companheira, de uma forma amiga, não que essa pessoa veja a não oficial como amiga, mas ela gosta da companhia, aquele sentimento de uma parceria, de se sentir bem, se sentir alegre na companhia um do outro, de poder conversar, de passar bons momentos juntos. Pense aqui na não oficial com muita paixão, com muito desejo, de uma forma muito magnética. Acha a não oficial aqui, a pessoa, tá, gente? Aí vocês adaptem para o gênero. Acha a pessoa não oficial aqui muito atraente, uma pessoa muito determinada, corajosa, que vai atrás do que quer e que expõe verdades. Ela pensa que a não oficial é uma pessoa muito destemida e uma pessoa destemida na fala também, que fala ali o que realmente pensa sem tentar omitir as coisas, né? Diferente do que ela tem na outra relação, que lá ambas as pessoas tentam esconder, né, o que realmente estão sentindo e pensando. Aqui não, ela vê a pessoa não oficial como alguém sincera, alguém que realmente fala o que pensa ali sem medo. E isso toca no rei de espadas dela, porque eu vejo que essa pessoa que é mais prática, né, uma pessoa mais racional e tenta olhar a não oficial aqui de forma mais racional, ao mesmo tempo que tem muitos sentimentos, tem sentimentos, tem desejo, tem magnetismo, mas por conta aqui da racionalidade dela, né, por conta da mente dela, ela às vezes fica pensando em cortar essa situação, cortar no oficial aqui, né, porque ela ainda está resistente a se entregar, ela está resistente ainda de encerrar um ciclo para começar um ciclo com a não oficial. Ela até pensa assim que poderia haver uma transformação e ela se impor para ter uma nova situação com a não oficial, mas ela ainda está ali. O lado racional, o lado prático dela ainda não está permitindo, fazendo com que ela tenha muitas dúvidas na cabeça aqui, né? E ela não sabe, mas ao mesmo tempo que ela pensa em cortar, às vezes a não oficial, no momento que ela tá mais racional, mais prática ali, né? Ao mesmo tempo ela quer conquistar, ela quer investir, porque ela também não consegue desistir da não oficial. Então essa pessoa é aquilo que eu falei, ela não sabe o que fazer, né? Ela tá lá na outra situação, sem saber o que fazer, tá aqui, às vezes ela até pensa em cortar, em encerrar esse ciclo, mas também não tem uma desistência porque tem apego aqui também. E quais são os sentimentos dela em relação ao não oficial, né? Uma pessoa que tenta ir devagar ali com o não oficial, né? Com os cavaleiros de copas, tenta ali ir um passo de cada vez. Ela até vê assim uma possibilidade de no futuro ela se jogar em direção à não oficial, né? E pode ser algo de repente que ela pensa assim, que vai abalar as estruturas dela, que seria um choque na vida dela, mas de uma atitude impulsiva. Às vezes ela tem vontade de cortar, de ter um novo ciclo aqui com a não oficial, de dar essa nova oportunidade, mas ela se sente incapacitada, ela se sente sacrificada e não consegue fazer isso, tomar essa atitude. E ela fica guardando para ela esses pensamentos, esses sentimentos dela aqui, e fica parada, estagnada, só pensando, ele se calando, calando ali o que sente, o que gostaria de fazer por conta dos medos, por conta das travas, por medo dela de mudanças, né? Mas ela gostaria. Mas por não conseguir, ela fica ali indo um passo de cada vez, né? Não querendo soltar a não oficial, mas também não conseguindo ter um ciclo honesto, um ciclo estruturado com ela no momento, porque agora ela se sente aqui, né? Como essa menina na torre ali, caindo no meio do fogo ali, sem saber o que fazer, como se ela estivesse ali se sentindo mesmo numa situação pressionada ali, como se ela precisasse tomar uma atitude, mas ela não se sente pronta, né? Como se ela estivesse no fogo cruzado ali, literalmente. Então pode ser que ela em atos impulsivos, ela até tente terminar com a não oficial também, tá? Porque, como eu disse, ela fica na dúvida. Então, em questões impulsivas, ela pode tentar ali, por conta de conflitos entre essas pessoas, ela pode tentar ali cortar, encerrar e às vezes até afastar mesmo, mas fica mantendo sentimentos ocultos aqui, ou sentimentos profundos com esse vínculo.
essa conexão intuitiva entre as pessoas e continua sempre ali, né? A vontade de investir, de pensar como seria, mas ao mesmo tempo sem a coragem de fazer isso. Mas ela vê uma oportunidade sim, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que ela fica querendo investir, às vezes ela fica pensando em cortar, tá? Por conta das inseguranças dela. E quais são as intenções dessa pessoa em relação ao não oficial? Essa pessoa tá bolando alguma estratégia aqui, tá? Com esses 7 de espadas e o mago. Ela tá pensando em alguma estratégia ali de manifestar algo com a não oficial, né? De entregar mais sentimentos, de se tornar mais receptiva e fazer com que a não oficial seja mais receptiva também. Porém, tem um porém aqui, que tem aqui a rainha de copas e a imperatriz, né? Tem as duas pessoas aqui na vida dessa pessoa, independente se essa pessoa for homem ou mulher, essas outras pessoas também, independente do gênero. Mas tem duas pessoas aqui que são essas duas que nós estamos olhando e eu vejo essa rainha de copas como a pessoa oficial, tá? Mesmo que a imperatriz represente mais a não oficial, mas nas atitudes dela tinha saído a rainha de copas em relação às intenções dela com a oficial. Então eu vejo aqui que essa pessoa vai tentar embolar uma estratégia, um plano aqui de continuar com a não oficial, com a oficial, pelo menos por enquanto, tá? Ao mesmo tempo que ela tenta fazer aqui com que a não oficial se torne mais receptiva, vai tentar demonstrar mais sentimentos aqui, tanto na outra relação dela para tentar manter, com medo de perder, e vai tentar se tornar mais receptiva, mostrar mais sentimentos aqui para a não oficial também, porque aqui no momento ela ainda não consegue julgar, ela não consegue discernir o que ela realmente quer, e é justamente por conta dessas castrações, desses medos, desse apego que ela tem. E ela tem muito apego pelo oficial ainda, então ela não consegue renascer, tomar essa atitude e desprender desses comportamentos aqui, né, dessas castrações e limitações dela e dessa dependência com a oficial. Mas ao mesmo tempo também sente um vínculo muito forte aqui com a oficial. Ela sente um vínculo aqui maior com a não oficial. Mas tem um apego ali, tem um condicionamento muito forte, com medo de perder a estrutura com a oficial, que é mais por estabilidade, né? Por conta daquelas questões que eu falei. Então é mais por apego, mas aqui em relação a não oficial, ao mesmo tempo que tem apego aqui também, tem um sentimento aqui de conexão, tá? O julgamento, imperatriz e a estrela mostra que essa pessoa tem sentimentos aqui e sente uma conexão muito forte com a não oficial, tá? E se estão afastados aqui para alguns, se essas pessoas estiverem afastadas, ela quer retornar aqui para a vida da não oficial, porque ela tá sentindo saudade, ela vê aqui a não oficial como um desejo realizado, né? E aí dá pra ver já que ela tem sentimentos, que ela idealiza aqui essa pessoa. Com a oficial, ela tem pesar ali pelo que elas viveram, pela idealização que ela tinha, né? E aqui com a oficial, ela vê uma oportunidade de ter sonhos reais ali, que se encaixa ao que ela realmente gostaria, tem uma conexão forte aqui. Tem sentimentos sinceros e até que ela não consegue explicar toda a conexão que ela sente, é uma coisa mais espiritual ali, né? Então, ela fica na dúvida, né? Fica pegada em uma por conta de dependência, por conta de estrutura, e a outra ela sente um vínculo muito forte, tem sentimentos, uma conexão ali mais forte, mas aí ela não consegue escolher, né? Se ela realmente quer uma estrutura ou se ela quer uma conexão sincera, uma conexão verdadeira com sentimentos, né? Aí ela não consegue escolher e fica tentando manter as duas coisas, sem conseguir tomar uma decisão. Fica aqui com medo, insegura, nunca se decidindo aqui, né? Com medo de sofrer, tá? E essa pessoa tá bastante ansiosa por conta disso. Agora, para finalizar, eu vou tirar um conselho da espiritualidade para você sobre essa situação. Deixa eu pegar o deck aqui. Qual o conselho da espiritualidade para você sobre essa situação? Qual o conselho da espiritualidade para você sobre essa situação? O mago, existência. A justiça, ruptura. E a participação, que é o 4 de paus.
Aqui, independente de que parte do triângulo você seja, tá? Um conselho pra você. Separação. É um tempo distante do seu parceiro está no horizonte. Liberte-se. Ai, gente. Liberte-se. É tempo de resgatar o controle da sua vida e reconciliação. Alguém do seu passado está retornando para sua vida. Então, como eu disse ali, eu sinto que principalmente em relação a não oficial, vocês podem ter se afastado ou estar no afastamento emocional por conta dessas dúvidas dessa pessoa, né? Mas é necessário aqui isso para vocês resgatarem, se interiorizarem, para pensar na própria existência, se ver aqui com a individualidade de como você é sem essa pessoa, os medos que você traz, as ilusões, os desejos, os sonhos, para que você consiga se manifestar e consiga de fato se libertar dessa situação aqui que te faz mal, a se libertar das dores aqui. Importante também se libertar das dores do passado, que essa pessoa tem bastante, né, muito apego aqui por coisas do passado que a machucaram. Isso faz com que ela se sinta insegura e fica com medo de encerrar ciclos na vida dela, com medo de sofrer. Então é importante interiorizar para se ouvir aqui, entender o que está doendo, entender sobre essa situação, o que traz sofrimento nessa situação aqui, para que vocês possam entender, curar e se libertar disso. E realmente aqui se entregar para uma nova fase, uma libertação do seu erro do passado, dos seus sofrimentos, da sua mágoa, para uma nova versão aqui, uma reconciliação consigo mesmo, para que você encontre a estruturação interna, participação com você mesma, mesmo, rompendo esses padrões, para que você consiga ter relações, que a sua vida amorosa seja mais participativa, seja mais integrada e que você saia, né, de situações que não te fazem bem, que você consiga ter o poder aqui de ser justo com você e se libertar do que não serve mais, tendo a coragem, né, de ir atrás do que poderia te fazer bem, do tipo de relacionamento que você idealiza e perceber se você consegue conter isso com essa pessoa ou não, tá? Entender se você quer isso ou não, sendo justa com você mesmo, com seus reais desejos e principalmente consigo. E aqui pode ser que haja uma fase de afastamento para que você perceba e se interiorize e veja se você realmente quer. E para quem se afastou, né, e para quem for se afastar, porque pode ser uma relação que fica indo e voltando, tem reconciliação aqui, tá? Ainda tem questões para serem aprendidas e para alguns pode até ser que vocês fiquem juntos, mas é importante fazer o luto do passado aqui, resgatar aqui o aprendizado para se libertar das dores que fazem com que fique repetindo ciclos e padrões que causam toxicidade, tá bom? Então é isso que eu tenho para você. Lembrando que é uma leitura geral, pega apenas o que ressoar. Se não ressoou, dá uma olhada na outra opção ou solta pro universo. E se ressoou, não esquece de deixar o like, o comentário, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Até a próxima. Opção 2, para você que se conectou aqui com essa carta da aceitação, mentalizem a pessoa e vamos ver aqui como ela está em relação as duas outras pessoas envolvidas aqui no relacionamento com ela, nessa situação triangular. Mas como eu expliquei lá na opção número 1, eu vou fazer assim, eu vou tirar vou ver essa pessoa aí como a pessoa que está envolvida com duas, aí eu vou ver ela em relação à pessoa oficial, a pessoa atual na vida dela, com quem ela está agora, e a pessoa não oficial, que seria a pessoa que chegou depois, com quem ela não tem um relacionamento sólido ainda, tá? Aí você encaixa em qual parte desse triângulo você é, tá? E para começar, eu vou tirar aqui as energias dessas relações para a gente entender um pouco mais, de uma forma geral, de uma forma inconsciente, quais são os aprendizados no momento dessas duas situações, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou tirar aqui com a oficial. Qual a relação da pessoa, qual a energia da relação da pessoa que está envolvida com duas, com a pessoa oficial, com a pessoa atual. O imperador e com a não oficial.
A energia da relação da pessoa que está envolvida com duas, com a não oficial. Nossa, muitas cartas aqui. Quero uma. Qual a energia da relação da pessoa que está envolvida com duas, com a não oficial? Não caiu. Os amantes, ok. Mas a sacerdotisa queria bastante virar ali, né? E a lua, mostrando que essas duas pessoas têm uma relação de vidas passadas, inclusive uma conexão forte aqui, né? Uma relação intuitiva e oculta também, como a gente já poderia supor. Agora vamos lá, com o tarô um pouquinho mais sobre as energias. A energia da relação da pessoa que está envolvida com duas, com o oficial, com a pessoa atual, imperador e imperatriz. 9 de copas. O carro. E o 8 de copas. Vou tirar mais uma. Ok. E com a não oficial? Qual a energia da relação da pessoa que está envolvida com duas, com a não oficial? Rei de copas. Quatro de paus. Rainha de paus. As de paus. E o sol. Então, qual a energia da relação dessa pessoa aí? Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar aqui, já que eu tirei mais cartas. Acho que sim. Qual a relação dessa pessoa com a oficial, com a pessoa atual que chegou primeiro aí na vida dela, né? Essas pessoas aqui, elas são muito parecidas, tá? Elas têm a essência parecida, tem aqui o imperador e a imperatriz mostrando que realmente são pessoas ali, de certa forma, que tenham ali uma completude juntas, né? Como se fosse ali o casal perfeito, aquele pacotinho de casal idealizado, mas realmente são pessoas que dão certo, pessoas compatíveis, pessoas que estão juntas ali num relacionamento sólido, num relacionamento estruturado, há admiração, há uma completude emocional, aqui aquele sentimento de idealização com o parceiro, com a parceira, e uma sensação de avanço, porém por conta de obstáculos, por conta de dúvidas aqui, decisões que precisam ser tomadas, que às vezes seria necessário que se impor para sair da zona de conforto. Alguma dessas pessoas aqui pode ter a tendência de se afastar com medo de conflitos, com medo de obstáculos e dando as costas aqui para uma nova oportunidade do relacionamento e tentando partir para a próxima, aqui seguindo uma outra direção, um outro rumo, com medo dos obstáculos, dos desafios, mas tem aqui uma admiração, tem uma plenitude, tem desejo aqui nessa situação e tem uma possibilidade de avanço para uma nova oportunidade de harmonia aqui, de concretude, tem uma energia aqui próspera nessa relação, uma oportunidade aqui de manifestar uma relação estável, uma relação estruturada e idealizada por ambas as pessoas, porque são muito parecidas e tem aqui essa sensação de encontrei a pessoa certa, essa pessoa se encaixa nos meus padrões, mas aí acabam dando as costas, gerando uma sabotagem aqui por conta desses medos e pode ter alguma questão aqui em relação aos pais que podem fazer essas pessoas darem as costas aqui quando elas percebem que é o conflito, que percebem que é uma hora de tomar uma atitude, né? Porque é como se ela colocasse o poder na mão do outro ali, mesmo que sejam pessoas muito
poderem ser independentes sozinhas, né, quando elas estão sozinhas, com muito poder aqui, mas com medo aqui, quando elas se veem em frente a um obstáculo, é como se ela colocasse na mão do outro aqui, fazer esse avanço, como entregasse o poder nas mãos do outro, e aí se desfazesse das rédeas, não tivesse as rédeas da própria vida, não tomando as próprias escolhas e decidindo se afastar em medo de conflitos, ao invés de tentar aqui se impor para superar esses obstáculos para uma nova fase mais harmoniosa e mais próspera. Então pode haver uma sabotagem aqui ao mesmo tempo que é uma relação com uma energia próspera. E qual é a energia aqui com a não oficial, né? Essas pessoas aqui têm uma ligação, né? Vê a palavra contrato, não só porque essa carta realmente pode falar de contratos espirituais, mas esse contrato, então aqui vocês têm um contrato de almas, né, para experienciar algo juntos, que inclusive tem a ver da maturidade emocional, fazer aqui a autoaceitação de si, né? Como eu disse, tomar o poder pessoal, resgatar esse poder, porque essas pessoas, né, principalmente a pessoa que está envolvida com duas, tem esse padrão de entregar o poder na mão do outro, ao mesmo tempo que ela é uma pessoa muito empoderada, mas ela não age assim, né? O poder fica todo castrado ali, e é porque ela reprime os sentimentos, não se consolidando, não tomando fazendo essa estrutura externa, né, interna, e querendo sempre que outra pessoa tome ação, tome atitude por ela, com medo de se machucar, com medo de fazer escolhas erradas. Então, fazer a autoaceitação aqui para se abrir amorosamente, ter essa maturidade emocional para resgatar a estrutura, principalmente a estrutura emocional aqui com a não oficial, tá? Aqui fala mais sobre resgate do poder e aqui fala sobre um amadurecimento da estrutura emocional e também o empoderamento. Aqui é uma questão de estrutura interna para uma maior maturidade emocional e também um maior empoderamento, resgatar essa força, resgatar a determinação para ter coragem de ir atrás do que realmente faz as pessoas felizes, é o que realmente tem aqui a ver com o propósito, com a essência de cada um, sendo honestos e fiéis ao que traz felicidade e abrindo para esses novos ciclos, sem medo, né, de encarar o novo. Então é importante aqui, né, resgatando a estrutura, resgatando a coragem de avançar diante aos obstáculos, tomando poder pessoal para enfrentar os novos ciclos, para novos ciclos mais prósperos na vida. Agora eu vou ver aqui, primeiramente, em relação à oficial, à pessoa atual, aí como eu disse, você encaixa, tá? Se você é a pessoa que está envolvida com duas, se é a pessoa oficial ou se é a não oficial. Então eu vou ver aqui como essa pessoa que está envolvida com duas está em relação a oficial, né? A pessoa atual, a pessoa que chegou primeiro aí. Como estão os pensamentos dela? Como estão os pensamentos da pessoa que está envolvida com duas em relação à pessoa oficial? 8 de ouros, muitas cartas. Como estão os pensamentos? 8 de paus. Cinco de ouros. Tem sabotagem aqui nessa conexão. 5 de espadas, 9 de espadas. Vou tirar mais um. E 8 de copas. É bem aquilo que eu falei na energia. Como eu disse, eu comentei lá no grupo 1, né? Eu gosto de tirar a energia da relação, porque além de mostrar as questões inconscientes, que às vezes a pessoa não percebe, né? Os padrões ali, que não percebe de uma forma consciente, prática, mostra também, através da energia a gente já consegue ver o que está acontecendo na relação, né? E é bem o caso aqui. É justamente, os pensamentos dela, justamente o que estão ali na energia da relação dela com a pessoa oficial. Mas vamos ver agora os sentimentos.
Como estão os sentimentos da pessoa que está envolvida com duas, pela oficial, pela pessoa atual? A torre, o imperador, 10 de copas, dez de paus, quatro de copas e a lua. E as intenções. Quais as intenções da pessoa que está envolvida com duas em relação à pessoa oficial, a pessoa atual na vida dela? Dez de espadas, os amantes, quatro de copas, quatro de ouros, três de paus, o julgamento e o pajem de paus. Ok. Então vamos lá. Quais os pensamentos dessa pessoa aí em relação à pessoa oficial? Deixa eu só ver se vocês estão conseguindo ver as cartas. Acho que sim. Essa pessoa, ela vê que o potencial, é que nem eu falei lá na energia, né? Essa relação aqui tem um potencial de avanço, uma energia próspera, né? Mas é importante tomar as rédeas, é importante ele se impor, é importante resiliência, é importante trabalhar na conexão para o futuro e para o avanço dessa conexão. É como se fosse necessário ele regar dia após dia para ver essa prosperidade, isso florescer de fato. Só que essa pessoa, ela vê esse potencial de avanço, ela vê, já criou uma rotina, já viu uma rotina com essa pessoa, né? Vê essa pessoa de uma forma, pode ter atração aqui por essa pessoa também, tá? Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa tem um pesar aqui, ela não se sente capaz e por isso é como se ela travasse o avanço da conexão. É como se ela investisse mais na conexão antes, como se ela conversasse mais. E agora falta esse desejo, falta essa ação, esses movimentos, essa conversa e intuito e paixão de antes para fazer a relação se movimentar, para fazer a relação fluir e para fazer a relação acontecer, né, evoluir. Então falta isso, né? Essa pessoa se sente incapaz, sente ali que não é boa o suficiente, isso causa insegurança nessa pessoa, causa dúvida. Essa pessoa também aqui nesse grupo tem um sentimento de medo de abandono, de rejeição. Aqui tem travas, aqui medo de perder, né? Mas aqui eu sinto que é mais por questão de não se achar boa o suficiente. E como a gente viu lá na energia, essa pessoa tem uma energia de um imperador, né? Ela é uma pessoa que conquista, uma pessoa forte, uma pessoa empoderada, que manifesta tudo aquilo que deseja, poder de manifestação incrível aqui. Mas essa pessoa não se enxerga dessa forma e ela acaba se sabotando, e ela se vê menor do que ela realmente é. E ela não se sente capaz e ela não conversa sobre isso. Então, nessa relação falta aqui energia, falta diálogo, falta vitalidade e paixão, intuito de fazer as coisas se movimentarem, fazer as coisas fluírem, e sempre tem aquele sentimento de escassez, de falta, que é por conta de insegurança, por um sentimento de não ser bom ou boa o suficiente e se sentir não reconhecido dentro dessa conexão. E tudo isso faz com que essa pessoa pense em abrir mão dessa conexão, de se afastar, de terminar aqui, tá? Então essa pessoa está pensando em se afastar nesse momento, por conta dessas questões, né? E quais são os sentimentos, né? Aqui também, mais uma vez, ruptura. Essa pessoa sente ali em tomar uma atitude para romper
essa conexão, né? E pode ser uma coisa que veio de aqui de uma forma inesperada, algum tipo de véu ali foi rompido dessa pessoa para ela ter uma nova perspectiva em relação a essa situação, mas seria para ela resgatar o poder de ir atrás desse 10 de copas, dos desejos dela, das idealizações. E ela tinha idealização com essa pessoa oficial aqui, ela tinha o desejo, tinha idealização de ter uma completude emocional, para alguns até de ter casamento, família, e se eles já têm de manter isso, né? Via essa pessoa como a pessoa certa para ela, porém ela agora percebe que isso aqui seria mais um plano ali, uma ilusão que agora está pesada de carregar e que ela não sente mais satisfação, não sente mais alegria, não sente mais essa completude emocional. Eu sinto que tem sentimentos, a pessoa gosta da outra, mas esse sentimento de amor aqui, de realmente sentimentos intensos, como seria antes, né? É mais pela idealização que ela tinha. E agora ela está rompendo essas crenças aqui e percebendo se ela é realmente possível manifestar isso, mas ela acha difícil. E está aqui entediada, está insatisfeita com as coisas como estão. Tem coisas, carregar essa relação, carregar essa idealização está sendo pesada para essa pessoa. E essa pessoa está sendo insegura, se tornando insegura. Pode ter coisas não ditas, inclusive em relação a não oficial, né? E é justamente por conta dela não estar se sentindo bem, não estar se sentindo ali alegre nessa conexão, né? E ela não fala, é outra pessoa que se cala, né? Tem muita coisa não dita, que tem sentimentos que essa pessoa aqui não expressa para a outra, sempre gerando essa sensação de segredos aqui. E realmente pode haver outros tipos de segredos nessa conexão aqui que façam que essa pessoa se sinta ainda mais desgastada, né? Fica guardando ali, fica se enchendo de coisas não ditas e isso sufoca, né? E essa pessoa se sente mal, mas mesmo assim ela não expressa. Então é como se ela viesse à tona ali. Pode ter acontecido alguma coisa entre essas pessoas que fez com que essa pessoa percebesse essa insatisfação aqui, mas e se sentir pesado, mas ela ainda não expressa isso. Ela guarda para ela, inclusive, esse pensamento de querer se afastar, tá? E que quais são as intenções dela, né? Veio de cara aqui um 10 de espadas, essa pessoa tá assim pensando, intencionando finalizar essa conexão, porém ela ainda é apegada a essa parceria, né? Porque como eu disse, ela idealizava algo com essa pessoa. Para alguns pode ser uma relação de mais tempo, elas podem ser até casados, ter filhos aqui para alguns, mas como eu disse, não há mais satisfação aqui. E essa pessoa, mesmo não tendo, por trazer esse ideal com essa pessoa, é difícil para ela desapegar, né? Ela tem planos assim, planos de, às vezes, até seguir para novos rumos. Para alguns pode ser distância geográfica, ela pensa em ir até você, ir até a não oficial, dar uma nova oportunidade de ter um renascimento, ir atrás daquilo que ela realmente quer, se aventurar em novos caminhos aqui, mas ainda há um apego aqui a essa conexão. Então, ao mesmo tempo que ela quer finalizar, ela fica na dúvida, né? Sem saber o que fazer, ela fica querendo tomar uma atitude, mas aí ela se mantém ali presa a essa estrutura com medo de se movimentar, mas ela tem plano sim de fazer um julgamento, de julgar essa questão aqui para novos rumos, né? Fazer o que ela realmente quer e se aventurar. Ela tem vontade aqui de experienciar coisas novas e ela pensa sim em finalizar essa relação, só que ela tá com medo ainda. E não é porque ela não gosta mais dessa pessoa aqui, né? É porque ela não sente mais satisfação dessa conexão. É como se o que ela idealizava antes, agora tentar manter isso pela idealização, estivesse pesado, porque antes era a expectativa ali de viver o sonho com essa pessoa, agora ela tá vendo a verdade como ela realmente é, né? Como essa relação realmente é ali, e ela não tá satisfeita com isso. E ela pensa em cortar. E ela não se sente boa o suficiente para tentar se movimentar para tentar resolver isso. Então ela acha mais fácil se afastar, mas ao mesmo tempo não consegue tomar uma atitude para fazer isso ainda, né? Então é como se ela estivesse nessa aceitação aqui, não tá bom, eu acho melhor aqui terminar mesmo, tentar um novo ciclo, ir atrás do que eu realmente quero, mas ela ainda não se sente capaz. Agora vamos ver aqui em relação à não oficial. O
que a pessoa que está envolvida com duas está pensando em relação a não oficial. Cinco de espadas de novo, tá vendo? Essa pessoa tem um complexo de inferioridade aqui. 10 de copas. Rei de espadas. Cavaleiro de paus. Imperador. Vou tirar mais uma, igual eu fiz lá no grupo 1. No grupo 1 não, em relação ao oficial. E o 6 de ouros. Agora os sentimentos. Como estão os sentimentos da pessoa envolvida com duas pela não oficial? Três de espadas. Rei de ouros. Pajem de ouros. 2 de paus. A imperatriz. O imperador é a imperatriz, né? E o 5 de paus. Agora as intenções. Quais as intenções da pessoa que está envolvida com duas em relação à não oficial? Cavaleiro de espadas. Cavaleiro de ouros. As de copas. 3 de ouros. O sol. O diabo. Deixa eu colocar mais uma aqui. Quatro de espadas. É aqui a lua. 6 de espadas. 10 de espadas. 3 de paus. Ok. Então vamos lá. Deixa eu só ver aqui se tá enquadrando. O que essa pessoa pensa em relação a não oficial, né? Essa pessoa aqui, tanto no relacionamento com o oficial, como aqui com a não oficial, essa pessoa se sente incapaz, ela se sente menor do que ela realmente é, acha difícil, acha que não consegue, isso faz com que ela, isso mina o poder dela, tá? Mas ela vê aqui a não oficial com carinho, ela vê aqui uma completude nessa pessoa, né? Vê aqui uma capacidade, um potencial de conseguir uma satisfação plena, mas a satisfação que eu acho que ela não tem lá com a oficial, ela acha que é possível alcançar aqui com a não oficial, né? Mas ao mesmo tempo, a racionalidade dela faz com que ela corte essa possibilidade, né? Ela pensa, ai não, já me iludi lá com o relacionamento que eu tenho com a outra pessoa, eu não vou ficar criando ilusões aqui com essa pessoa também não, para depois me decepcionar. E aí, ao mesmo tempo que ela sente que pensa que poderia ter uma relação legal aqui com a não oficial, uma coisa mais estruturada, né? Buscando ali satisfação emocional, essa pessoa, e a gente viu lá na energia dessas pessoas aqui que o aprendizado aqui é amadurecer emocionalmente e ser receptivo ao amor, né? E essa pessoa tá ainda precisando tomar esse aprendizado, porque ela ainda tá tentando racionalizar os sentimentos ali, tentando cortar as expectativas dela em relação à não oficial. Então, ao mesmo tempo que ela sente ali que poderia ser um relacionamento sólido com a não oficial, que poderia ser feliz com a não oficial, a racionalidade dela, por conta do que ela passou e por conta de não se sentir boa o suficiente, essa pessoa que tenta levar mais na casualidade ali, não sabe ainda, não sente ainda que gostaria de se comprometer, né? E fica ali mais rígida, se impedindo de agir, né? E querendo ali manifestar, querendo
ter momentos com a não oficial aqui e se impor, fazer algo ali, mas ao mesmo tempo ela tenta fazer isso de forma racionalizada. Então ela tenta investir na relação, mas não entregar demais, é sempre ali de uma forma mais ponderada, tipo dar e receber de uma forma justa, mas é como se fosse tudo contadinho ali, não querendo fazer demais justamente para não criar as expectativas aqui, porque ela se sente incapaz e tem medo de sofrer, tem medo de se enganar de novo, por ter se iludido muito na outra conexão e no fim ela ter acabado insatisfeita, tá? Mas tem aqui a vontade, sim, a idealização, só que aí por conta da racionalidade ela ainda não tem vontade de, pelo menos ela pensa, né, que não gostaria, que seria melhor ela não se comprometer, pelo menos não ainda, então ela tenta agir sim em relação ao não oficial, mas de uma forma mais ponderada ali. E quais são os sentimentos? Tem um sentimento de sofrimento aqui, tá? Essas pessoas podem ter se afastado, ou essa pessoa aqui pode ter dito coisa para algo para não oficial que a machucou e acabou a machucando também porque atrapalhou, né? Aconteceu um desgaste ali na conexão e essa pessoa se sente mal por isso e ela se sente mal também por não entregar um relacionamento aqui estável para a não oficial, por não poder se entregar, por não poder se comprometer. Mas ela pensa sobre isso, pensa nessa possibilidade, no fundo, aqui nos sentimentos. Na mente ela tenta cortar ali essa possibilidade de se entregar, mas nos sentimentos ela quer sim ter um relacionamento estável, dar essa chance aqui com a não oficial, né? Mas ela ainda tá ali, será insegura, né? Pensando se sim ou não. Mas ela vê aqui a não oficial como a imperatriz, né? Alguém que se encaixa ali nos padrões, uma pessoa que se encaixa no ideal que ela tem. Mais uma vez, é uma pessoa que idealiza muito e é por isso que ela tem medo de sofrer, porque ela idealiza muitas pessoas e depois, se não sair do jeito que ela imaginava, ela se frustra e fica com medo de pensar, sonhar novamente. Mas ela sente isso pela não oficial. Sente que seria a pessoa certa, uma pessoa bonita, uma pessoa que ela gosta de estar, uma pessoa que sabe nutrir, tem idealização, tem admiração aqui, mas também tem conflitos internos aqui por conta dessa situação, dessa outra situação que ela tem e por conta dos medos, das inseguranças por não se achar boa. Então, não apenas a competição com a oficial, mas competição com os próprios pensamentos negativos dela, das inseguranças aqui, principalmente dela não se ver com o real valor dela, se achar sempre incapaz aqui, com medo de sonhar, faz com que ela trave e fique sempre insegura e não saia de cima do muro. Mas ela está estudando a possibilidade de ter um relacionamento sério com a oficial e como a gente viu, ela já pensa assim, em terminar lá com a oficial, mas é porque ela também se sente mal aqui de não concretizar essa relação, que ela tem aqui sentimentos pela não oficial, vê que ela seria que a pessoa certa, né? Não tô vendo amor aqui, mas ela idealiza bastante, vê alguém como quem ela poderia ter um relacionamento sério, estável e se entregar, tá? E tem um sofrimento aqui. E quais são as intenções dessa pessoa em relação ao não oficial? Essa pessoa, ela é uma pessoa que pode ir num ato impossível, fazer um movimento mais estável em relação ao não oficial. Então podia ser que ela estava se segurando bastante e sendo mais lenta nesse relacionamento, mas pode ser que de uma hora para outra ela decida, né, tomar uma atitude impensada e se mostrar mais estável, demonstrar que quer essa nova oportunidade aqui, dar vazão a esses sentimentos e tentar uma nova chance aqui, se abrir para viver, experienciar essa nova relação aqui com a não oficial. Não importa que se já faz muito tempo que se conhece, mas essa possibilidade de ter uma relação nova, né, de se libertar da relação antiga que ela tem para viver esse novo amor, essa nova relação, investir nisso, trabalhar com verdade, com clareza para encontrar a felicidade que ela busca, né? Porque essa pessoa está muito presa aqui nos medos, nos condicionamentos, na situação que ela tem lá, que já está minando o poder dela, que ela não sente bem, né? Que pode ser ali por conta de que ela mantém por conta de status, por conta de apego, né? Porque ela tem apego lá também à parceria dela com a não oficial, com a oficial.
E isso aqui faz com que ela reprima, mais outra coisa que faz com que ela reprima que o poder dela e não haja. Mas ela quer ter clareza de como investir nessa parceria para dar essa nova chance, esse início, nesse novo relacionamento aqui, para que ela possa ser feliz, viver a vida com alegria, com plenitude aqui e investir nisso. Mas agora ela está aqui estagnada ainda. Ela quer fazer isso, mas ela está estagnada aos padrões, né, ao velho comportamento dela. Porque ao mesmo tempo que ela quer, ela ainda não conseguiu se libertar desses vícios de comportamento, desses medos, dessas inseguranças. Ela está acorrentada aos medos aqui, porque ela não se sente capaz, ela não percebe o próprio poder. Então é importante que ela tenha essa luz aqui, entenda que ela é capaz sim de manifestar aquilo que ela deseja, que se uma coisa não está indo bem, ela tem o poder ali de fazer alterações para que as coisas melhorem, avancem e de tomar as rédeas da própria vida para ir atrás da própria felicidade aqui. Mas no momento ela está aqui, é um momento de cura para ela, justamente um momento de cura para ela se libertar desses padrões aqui e desse velho eu dela que se machuca tanto, né? E aqui fala das inseguranças dela, que ela ainda está insegura, ainda está na dúvida. E mais uma vez cura, ela está no momento de transição aqui, para que ela se cure e finalize esse ciclo aqui, para que ela coloque os planos em prática e realmente haja, manifeste os desejos, os sonhos dela e rompa com as coisas, com a estagnação, com coisas que não servem mais, que ela mantém apenas por não se sentir capaz, tá? Então essa pessoa aqui, ela tá mais decidida lá que a pessoa do grupo número 1, né? A outra lá não sabe nem o que ela fazer, não sabe para onde ela vai. Essa aqui, pelo menos, ela já sabe o que ela realmente gostaria, né? Só que ela ainda não se sente capaz de fazer isso, mas pelo menos ela sabe o que ela realmente quer para ela, onde ela encontraria felicidade. E ela já pensa em finalizar com o que não faz bem para ela, né? Então já é um avanço. Então, por último, eu vou tirar aqui um conselho para você, independente de que parte do triângulo você seja, sobre essa situação. Qual o conselho da espiritualidade para você sobre essa situação? O Sol, inocência, concessão e a consciência, que é o carro. Qual o conselho para você sobre essa situação? Este pode ser o The One, você já conhece o parceiro romântico que você busca. Dê o seu relacionamento uma chance, trabalhe na sua parceria. É o que essa pessoa está precisando, né? Coragem para trabalhar naquilo que ela realmente deseja. Mas como vocês têm uma conexão forte, pode ser que você também precise aprender isso, né? E aqui, leve as coisas com calma, com alegria. Tenha aqui uma parceria consigo mesmo, indo de encontro àquilo que você realmente quer, se libertando de velhos padrões, até de padrões onde a troca não foi recíproca, né? E a troca com você mesma, com você mesmo, tendo conhecimento, consciência do que você realmente é, do poder que você tem de manifestar aqui, de se entregar às parcerias aqui, para novos inícios que te tragam felicidade, satisfação, rompendo com padrões que já não servem mais. E essa pessoa tem uma ligação forte com você. Para alguns pode ser sim alguém com quem é ainda alguém com quem você tem algo para viver, tem um aprendizado aqui. Aqui pede para que você confie nessa relação e invista aqui nessa parceria. Então é importante aprender aqui a se libertar desses medos, tanto você quanto essa pessoa, para se abrirem a essa nova fase de aceitação, mas principalmente a aceitação de si aqui, de cada pessoa, que a aceitação de si nesse processo, para que se aceite e aí sim se permita a se libertar desse velho eu aqui para um novo ser, para uma novas oportunidades da vida com mais satisfação, com mais parceria, sabendo evoluir emocionalmente aqui,
para se abrir, para realmente tomar passos ali que podem gerar frutos, né? E aqui pede para se libertar dos medos, das inseguranças, do pessimismo, sentimentos, pensamentos aqui conflitantes, mágoas, ressentimentos e coisas que te fazem aqui não acreditar às vezes nessa conexão, né? Ou na sua vida amorosa, e pede para você se libertar disso, para você decidir claramente o que você quer, para que isso venha até você, para que isso se manifeste. Então tenha clareza daquilo que você realmente quer, daquilo que está realmente ligado ao seu propósito, à sua essência, e pense positivo para que isso se manifeste, tá bom? Então é isso que eu tenho para você, lembrando que é uma leitura geral, pega apenas o que ressoar. Se não ressoou, dá uma olhada na outra opção ou solta para o universo. E se ressoou, não esquece de deixar o like, o comentário, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e até a próxima.